Grande honra palestrar novamente aqui no Congresso da HDT, juntamente numa mesa presidida pelo professor Walter e com tão nobres colegas aqui, principalmente a professora Meriel, em que nós estávamos já antes de subir aqui na mesa, tendo um acalorado debate sobre o tema que eu vou me dedicar nesses próximos 20 minutos. E quando eu recebi o convite do Eduardo Maneira para palestrar sobre esse tema, naquele momento o que se mais discutia era efetivamente esse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, número do CAT, né, da Coordenadoria Geral de Assuntos Tributários, da Procuradoria da Fazenda Nacional, número 202 de 2013. Esse parecer ele foi objeto de uma grande polêmica no meio jurídico, principalmente daqueles dedicados ao direito tributário, mais especificamente ao imposto de renda, porque ele, para mim, no meu ponto de vista, na minha sensibilidade jurídica, ele é uma das coisas mais indignas que se produziram nos últimos anos no Brasil. Ele é um parecer que propugna a tributação sem lei que estabeleça. Acho que isso fere a sensibilidade jurídica de qualquer advogado, seja ele público, seja ele privado, a tributação sem lei. Não é a questão de você estar interpretando uma lei, uma questão do... Não há lei. Porque esse parecer, para aqueles que talvez não sejam tão familiarizados com a RTT, e é uma matéria assaz complexa, acho que pode ser simplificada a visão da questão pelo seguinte, a seguinte ilustração. Até 2007, as pessoas jurídicas aplicavam as regras de contabilidade da lei das SA para a determinação dos seus lucros, dos seus resultados. Essas regras foram substancialmente alteradas pela Lei 11.638 de dezembro de 2007, que alterou a Lei 6.404, para introduzir no Brasil certos conceitos novos de contabilidade, não novos no mundo, novos no Brasil, chamados IFRS, International Financial Reporting Standards. E esses IFRS, na verdade, olhavam, e do ponto de vista contábil faz algum sentido, evidentemente, você olhar para a empresa dando uma proteção maior ao acionista para verificar a sua rentabilidade, para verificar quanto ela vale, e, portanto, ele trouxe uma série de questões, como marcação de certos artigos a mercado, o reconhecimento de certas receitas antecipadamente, como é o caso, por exemplo, das concessionárias de transmissão de energia elétrica, que são um caso bastante clássico, que elas foram obrigadas a trazer a valor presente as suas receitas, porque eram receitas consideradas certas, etc. Uma série de ajustes que afetaram uma série de empresas em função da visão que se queria dar a essas receitas e despesas em relação à companhia. Uma visão econômica. No entanto, esses ajustes, de certa forma, tinham uma tensão permanente com a matéria tributária, principalmente no domínio do imposto de renda. Também no domínio das contribuições sobre as receitas, mas principalmente no domínio do imposto de renda. E como os senhores sabem, temos no Brasil um princípio consagrado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, lei complementar, que a renda tributável é a renda disponível, é a renda realizada. O princípio da realização do imposto de renda não aceita o reconhecimento antecipado de receitas que vão ser faturadas ao longo do tempo, por exemplo. E, portanto, se viu numa tensão grande essas alterações societárias de como compatibilizá-los com a legislação fiscal. E o histórico é bastante interessante. Quem tiver interesse tem uma publicação muito boa da dialética de grandes questões, se não me engano, grandes questões que trata desse assunto. Tem artigos muito bons, inclusive do conselheiro Alberto Pinto, que foi da COSIT, que traça um interessante histórico dessa legislação e das dificuldades que a Receita Federal enfrentou em produzir uma sistemática que alinhasse ou permitisse alinhar tanto a questão
da obrigatoriedade desse reconhecimento, da nova legislação societária, com a legislação fiscal. E isso o que veio? Veio o chamado Regime Tributário de Transição, o RTT, foi uma medida provisória 449 de 2008, posteriormente convertida na Lei 11.941, 27 de maio de 2009, que criou esse regime tributário de transição. E no Brasil, a gente até briga que o que é provisório se torna permanente, né? E a transição se perenizou, não se conseguia acabar com essa transição. Essa transição o regime tributário foi se mantendo ao longo dos anos, desde 2008, já se passaram 5 anos, continuávamos com esse regime de transição, uma discussão muito grande no meio, quando isso acabaria. E aí, num determinado momento, a Coordenadoria de Assuntos Tributários, a Coordenadoria Nacional, é provocada por uma nota da COSID, perguntando o seguinte: olha, se esse regime tributário de transição faz com que certas receitas foram computadas para a determinação do lucro societário sejam excluídas, sejam desconsideradas para efeito de determinação do lucro fiscal, portanto, teria 2 lucros, né, na visão, o lucro societário e o lucro fiscal, o expurgo dessas receitas vai dar um lucro fiscal naturalmente menor que esse lucro societário. Se a companhia distribuiu, a título de dividendos, esse lucro societário, obrigada que ela é, até pelas normas de lei societária, a distribuir os 25% de pena mínimo obrigatório, esse dividendo em excesso, para além daquele lucro fiscal, ele é um dividendo tributável. Portanto, vocês têm que pagar imposto sobre esse excesso. Esse efeito também se verificaria nas contas de patrimônio líquido para fins de determinação dos limites de dedução do juros sobre capital próprio, portanto, os limites de pagamento de juros sobre capital próprio, e criou-se uma grande indignação, porque tributável, mas como? Alíquota, contribuinte, base de cálculo, o que a lei é necessária, por que existe um princípio de legalidade? Para dar segurança jurídica, para você ter uma previsibilidade da ação estatal. É inadmissível que um parecer diga que é tributável e não esclareça. Olha, não sei que alíquota que é, não sei que... É tributável, porque isso para mim não é dividendo. Ora, meus caros, o direito tributário, todos sabem que é um direito de sobreposição. Os conceitos que o direito tributário se utiliza são conceitos que estão em outras legislações. O direito de família, o direito civil, o direito societário. E o conceito de lucro líquido do exercício é um conceito dado pela lei societária. A lei societária dá esse conceito. Portanto, não cabe a um intérprete que olha para o artigo 10 da Lei 9249 e que diz que os lucros distribuídos são isentos de tributação, dizer que não, esse lucro aqui não é bem esse lucro societário, não. É o lucro que eu acho que é isento. E é o limite do lucro real. Essa orientação que os institutos, expressões e vocábulos, né, do direito tributário, usados na lei para delimitar limitações ao ente tributante, o Supremo Tribunal Federal toda hora vem afirmando isso. E é clássico a frase do ministro Marco Aurélio, que no recurso extraordinário 390-840, diz que a norma pedagógica do artigo 110 do CTN ressalta a impossibilidade da lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados elementos tributários. Portanto, o conceito de resultado do exercício, o conceito de lucro líquido do exercício, dado pela lei societária, não foi alterado. Tivesse sido alterado, o parecer estaria certo, mas não a lei alterou. A lei enfim, não haver lei alterando, o conceito está vinculado, não matar a segurança jurídica do contribuinte, é uma questão do efeito temporal.
a neutralização disso, porque, como eu dei o exemplo das receitas, essas receitas, por exemplo, dessas companhias de transmissão de energia, estão sendo reconhecidas antecipadamente para fins contábeis, elas serão reconhecidas para fins fiscais à medida do seu faturamento. Portanto, elas vão ser tributadas em algum momento. O contribuinte não está se furtando a uma tributação, está simplesmente obedecendo à lei societária que mandou ele reconhecer certas categorias de receitas, porque se interpretou que para o mercado acionário era importante que ele conhecesse a realidade econômica daquela companhia. A lei tributária irá, em algum momento, incidir e as receitas vão ser oferecidas à tributação. E aí eu pergunto, bom, então essa orientação preconizada pelo parecer de tributar o dividendo, a parcela do dividendo excedente, que foi, por hipótese, distribuído à conta dessas receitas, vão me devolver esse imposto quando eu tributar o lucro real à conta do qual esses dividendos foram distribuídos no momento do reconhecimento dessas receitas? Eu pergunto, não se respondeu. Então, essas questões são, para mim, assim, as principais que demonstram o gravíssimo caminho desse parecer. Agora, o que é pior, e aí realmente o mercado inteiro está, eu acho que ainda atônito com o que aconteceu na última segunda-feira, é que o secretário da Receita Federal baixou uma instrução normativa de número 1397, consagrando esse entendimento. Esse entendimento, que era um entendimento, estava num parecer interno da Procuradoria da Fazenda Nacional, virou instrução normativa. E agora eu pergunto aos senhores, e essa instrução normativa ela é categórica em todos esses aspectos que eu nem vou nem aqui discutir se é razoável as obrigações que ela estabeleceu, acessórias de apuração de um lucro contábil, fiscal, de 3 lucros, etc. Embora até brincando no almoço hoje, disse que o governo quer garantir o pleno emprego no Brasil nas áreas de contabilidade das empresas, porque a quantidade de obrigações acessórias que são criadas vai garantir o pleno emprego em algum momento. Mas aqui, essa instrução normativa, o que me deixa bastante preocupado é que ela tem a ousadia de ter um artigo 28 que diz assim: a parcela excedente de lucros distribuídos, portanto, essa dita parcela do lucro, deverá estar sujeita à incidência do imposto de renda sobre a renda retida na fonte, calculado de acordo com a tabela progressiva mensal e integrar a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual, senhores. Então, qualquer um de vocês aqui que tenha comprado ações de alguma empresa e tenha recebido dividendos, está no risco iminente, porque a instrução normativa, e aí vem o mais grave, ela tem um caráter interpretativo, e já há notícias de jornal que se pretende aplicar a ela até 2008, portanto são 5 anos, os senhores vão ser tributados nessa parcela excedente dos dividendos. E vão pagar multa e juros Selic. E por descumprirem o quê? Uma interpretação de um parecer da Receita Federal. As pessoas jurídicas vão ser obrigadas a incluir esses valores, ou são obrigadas, já são na interpretação da IN, obrigadas a incluir esses valores na base de cálculo do imposto de renda da CSL. Então, as pessoas jurídicas holding, que receberam dividendos, vão ser autuadas. Está dada a base aqui da autuação. O fiscal vai lá, artigo 28, inciso 2 da IN 1397, o senhor descumpriu isso. Os acionistas residentes no exterior vão, imposto de renda na fonte, 15 ou 25 se for paraíso fiscal. Sabe o que vai acontecer? As empresas que pagaram esses dividendos vão ser chamadas a pagar esse imposto retido na fonte como responsáveis. E ainda vão fazer o gross-up desse imposto. Então, o que é 15 vai sair muito mais caro. Eu acredito que um foro como esse aqui na ABRADD, de tributaristas, e insisto, sejam públicos, sejam dependendo do setor privado, deve ficar indignados com o que está acontecendo aqui no Brasil. Não é possível aceitar uma posição como essa do governo. Não tem base legal.
Não existe lei tributando por dividendo. Quer fazer F-Conte, expédio contábil, seja o que for, obrigações acessórias, há que se discutir a razoabilidade disso. Mas está no seu direito, dentro do seu trabalho de instrução da administração tributária. Agora, sem base em lei, meu amigo, não é possível. O que nós estamos vendo aqui é uma das maiores barbaridades perpetuadas. Isso aqui, se vocês querem um pouquinho de noção contábil, também está afetando a equivalência patrimonial. Então, as empresas que tinham investimentos em controladas e coligadas, fazendo sobre o valor de patrimônio líquido, se o valor desses investimentos for achatado com o expurgo daqueles ajustes do IFRS, a base de custo dessas participações diminui. Então, quem vendeu participações societárias 5 anos para trás pagou menos imposto na interpretação da receita, vai ser tributado aqui também. O efeito é devastador. Ninguém ainda chegou a ver a quantidade de repercussões que isso tem. E o que isso acontece? É uma descredibilização do nosso país. Como é que você vai atrair um investidor estrangeiro que vem para o Brasil, vem aplicar numa empresa, tem uma regra que diz que o dividendo é isento, e agora o dividendo já não é mais isento? Ah, por quê? Não, porque eu acho que tem o lucro, porque tem isso. Enfim, realmente é muito sério o que nós estamos vivendo. É grave. Não é para brincadeira. Eu acho, inclusive, que a Bradetê, as instituições têm que brigar pela revogação imediata dessa instituição normativa, ou pelo menos dessas disposições da instituição normativa que estão prevendo uma tributação. Porque o gravíssimo, gente, ainda por cima, é a tributação retroativa. Vamos voltar a 2008 e tributar todo mundo? As empresas vão ter limites à dedução do JCP, os acionistas vão ter os seus dividendos tributados. Que história é essa? Que país é esse? É muito sério. Walter, não sei, já estamos no limite do tempo, mas eu não sei, a Meriel tem uma posição nesse assunto também, acho que coincidente com a minha no que concerne a questão dos dividendos. E até acho que seria muito interessante, mais na frente, ao longo dessa mesa, nós debatermos esse ponto, porque eu acho que ele é talvez uma das coisas mais sérias que aconteceu nesse país nos últimos anos. Obrigado, Paulo.